Na aula de hoje, discutiremos o conceito de coerência das fontes luminosas. Esse conceito está relacionado à diferença de fase entre as ondas e sua frequência angular de oscilação. É fato experimental que, se duas fontes de luz oscilam com a mesma frequência e mantêm uma diferença de fase constante, essas fontes são coerentes e elas podem interferir quando em contato sobre o mesmo ponto de um anteparo. Entretanto, se as fontes não possuem a mesma frequência ou se a diferença de fase varia aleatoriamente com o tempo, nenhum padrão de interferência é observado e se diz que as fontes de luz são incoerentes. Para iniciar a nossa análise desse conceito físico, vamos considerar uma superposição de muitos feixes de luz, todos monocromáticos e de mesma frequência angular ômega, propagando-se na mesma direção, mas com defasagens relativas distribuídas ao acaso, ou seja, nós estamos considerando fontes de luz diferentes. A nossa intenção aqui é buscar uma expressão para a interferência da luz dessas diversas fontes. Na nossa abordagem, a onda resultante, devido às contribuições das diversas fontes, tem um formato plano e é dada pela equação 3.42. Bem, então aqui nós temos a representação matemática da nossa onda plana, da nossa onda resultante plana, onde E elevado a menos I ômega t vai ser o fator temporal dessa onda. E elevado aí a φ j é o fator de fase. E a J é a amplitude dessa onda. Como nós estamos considerando uma onda resultante devido a N contribuições, né, que são várias fontes luminosas contribuindo para que se obtenha a onda resultante da 3.42, o resultado da função de onda vai ser dado por um somatório para as enésimas fontes luminosas, certo? E nós vimos anteriormente que quando eu tenho uma função de onda determinada para uma onda qualquer, eu posso calcular a intensidade dessa onda luminosa calculando o quadrado do módulo da função de onda. Então a intensidade ela vai ser igual ao módulo de E ao quadrado. Nós vimos no início do capítulo que quando eu calculo a intensidade, o fator temporal ele não vai afetar o resultado, certo? Então, o quadrado do módulo da 3.42 vai ser dado por isso aqui, ó. Somatório de J igual a 1 até N de AJ vezes E elevado a I φ J ao quadrado. Essa é a minha equação 3.43. Bem, então como nós vimos anteriormente, o quadrado do módulo de uma função complexa vai ser o complexo conjugado dela vezes a função complexa. Então vai ser igual ao somatório de J igual a 1 até N de AJ, que multiplica E elevado a menos I φJ, vezes o somatório de K igual a 1 até N de AK, que multiplica E elevado a I φK. Bem, vamos tentar ilustrar esse produto aqui de uma forma que fique melhor para a gente compreender. Então vamos lá, isso aqui vai ser igual, vou colocar os índices. Eu vou representar esse primeiro termo inicialmente, certo? Ele vai ficar igual deixa eu colocar uma outra cor aqui para destacar. Esse primeiro termo ele vai ser A1 vezes E elevado a menos I φ 1 mais A2 vezes E elevado a menos I φ2 e assim por diante
até o último termo, que seria o AJ vezes E elevado a menos I φJ. Vezes o segundo termo. O segundo termo, ele é igual, vou colocar aqui embaixo. O segundo termo ele é igual a A1 vezes E elevado a I φ1 mais A2 vezes E elevado a I φ2 mais assim por diante até chegar no último termo do somatório, que seria AK vezes E elevado a I φK. Aplicando a propriedade distributiva, nós obtemos A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado, assim por diante, até o último termo do somatório, que seria AJK ao quadrado, e isso a gente está fazendo para uma situação onde J é igual a K no nosso somatório, certo? Bem, agora nós vamos fazer o produto entre os termos para uma situação em que o índice J seja menor que o índice K. Então vai ficar assim, ó. A1, A2, que multiplica E elevado a menos I φ1 mais I φ2 mais... E aí você vai fazendo esse produto para J menor que K até o último termo do somatório, né, que vai me dar o seguinte produto. AJ AK, que multiplica E elevado a menos I φJ mais FK, I FK, mais I FK. Isso, né? Lembrando mais uma vez, para J menor que K. E agora o último termo do nosso produto para J maior que K. Então a gente vai ter A2, A1, que multiplica E elevado a menos I φ2 mais I φ1. E aí você vai somando, você vai multiplicando até o último termo do somatório, cujo produto vai ser igual a AJ vezes AK, que multiplica E elevado a menos I φJ mais I FK. Isso para uma situação onde J, para uma situação em que J é maior que K. Bem, colocando em termos do somatório, esse primeiro membro aqui, ó, que nós obtivemos após o produto, ele vai ser igual ao somatório de J igual a 1 até N do módulo de AJ ao quadrado, né? O produto dos membros para J igual a K. Esse segundo termo que nós encontramos aqui, ó, esse segundo somatório para J menor que K, ele vai ser igual ao somatório para J menor do que K de AJ AK vezes E elevado a I FK menos FJ. E o último termo que nós encontramos para J maior que K, ele vai ser igual ao somatório para o índice J maior do que K de AJ AK, que multiplica E elevado a menos I FK menos
φj. Então, o módulo da função de onda resultante ao quadrado vai ser igual a o somatório de j igual a 1 até n de AJ, do módulo de AJ ao quadrado, mais o somatório para J diferente de K, onde J é menor que K, AJ AK vezes E elevado a I ficar menos φj, mais o somatório para J diferente de K, quando J for maior que K, que vai ser igual a AJ AK, que multiplica E elevado a menos I que multiplica ficar menos φj. Esse termo aqui, ó, somatório para J diferente de K, ele pode ser reescrito da seguinte forma. Isso aqui vai ser o somatório duplo para J diferente de K de AJ AK, que multiplica E elevado a I ficar menos φj, mais E elevado a menos I ficar menos φj. Então, substituindo o termo que eu coloquei em vermelho na expressão acima e nos limitando a pegar índices J sempre menores que K, a expressão para o módulo ao quadrado da função de onda vai ficar assim, ó. Então, só recapitulando, nós estamos considerando no somatório apenas valores ou índices, né? Apenas índices J menores do que os índices K. E a nossa expressão vai ficar assim, ó. O módulo de E ao quadrado vai ser igual ao somatório de J igual a 1 até N do módulo de AJ ao quadrado, mais o somatório duplo quando J for menor do que K de AJ AK, que multiplica E elevado a I ficar menos φj, mais E elevado a menos I ficar menos φj. Esse termo entre colchetes, ele é igual a 2 vezes o cosseno da diferença de fase entre os termos de índice K e os termos de índice J. Como o valor médio da intensidade é proporcional ao quadrado do módulo da função de onda,
a expressão se torna I igual ao somatório de J igual a 1 até N das IJ contribuições, né, referente às diversas fontes, mais 2 vezes o somatório duplo, quando J for menor que K, do produto das raízes das intensidades IJ e K, vezes o cosseno da diferença de fase entre as contribuições. Bem, nessa equação, o cosseno da diferença de fase, ele é o termo de interferência. Na verdade, a equação 3.44 ela é uma generalização da lei de interferência que nós vimos na equação 3.11. Como na nossa análise nós estamos tratando de diversas fontes diferentes, né? Nós estamos tratando diversas fontes luminosas diferentes e fazendo com que elas interajam ao mesmo tempo, o termo de interferência ele tende a se cancelar, pois os valores da diferença de fase eles são distribuídos ao acaso e nós temos nessa situação valores positivos e negativos igualmente prováveis. Isso faz com que o termo de interferência ele se anule, ele tenda a zero, fazendo com que a intensidade da luz, nesses casos, seja aproximadamente igual ao somatório de J igual a 1 até N das IJ contribuições. Ou seja, quando consideramos diversas fontes diferentes, não é possível obter uma diferença de fase que resulte num padrão de interferência, pois o termo de interferência ele tende a zero devido à aleatoriedade dos valores existentes para a diferença de fase das N fontes. Então, a intensidade resultante vai ser a soma das intensidades devidas às diferentes fontes, sem termos de interferência. Nesse caso, dizemos que as fontes são incoerentes. O resultado observado na 3.45 nos mostra que, mesmo se utilizássemos apenas 2 fontes luminosas diferentes para reproduzir o experimento de Young, por exemplo, o padrão de interferência não seria observado. As fontes se comportariam como fontes incoerentes.